bem com vocês? Destaquianos e destaquianas, professor Guilherme Lemos, da sua Maratona de Atualidades. Eu vim te explicar agora a polêmica em torno do desmatamento ilegal na Amazônia e os incêndios florestais. Primeira coisa que eu queria que vocês observassem, a polêmica dos Ricardões. De um lado, o ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, do outro, o ex-diretor do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais da NASA brasileira, Ricardo Galvão. Vocês sabem que o INPE é responsável pela maior média histórica de registros de desmatamento de florestas tropicais do mundo. No dia 3 de julho de 2019, o INPE publicou em seu site, em seu portal, um relatório que trazia como manchete, como título, que o desmatamento na Amazônia Legal brasileira havia atingido 920,4 quilômetros quadrados em junho de 2019, registrando assim um aumento de 88% em comparação com o mesmo período do ano passado. Deixa eu ver se eu consigo mensurar isso para ti de uma maneira mais didática. É como se a cada 30 dias o Brasil perdesse só de Amazônia uma área equivalente à capital do Paraná, Curitiba. Isso daria aproximadamente 2 vezes a área da capital do Paraná, Curitiba. Então, a cada 30 dias. Então, dado, galera, olha o dado. O desmatamento na Amazônia Legal brasileira atingiu 920,4 km quadrados em junho de 2019, um aumento de 88% em comparação com o mesmo período no ano passado. É óbvio que isso caiu como uma bomba. E óbvio que a mídia explorou tal fato. O governo Bolsonaro, eu não quero entrar nesse mérito, tá bom? Eu não quero ir por esse caminho. Mas só fazendo uma contextualização, o Ricardo Galvão foi chamado de mentiroso, de traidor, de antipatriota, porque essa informação deveria ter sido reportada primeiro à hierarquia, ao governo federal. O Ricardo Galvão se defende dizendo que respeitou a Lei de Acesso à Informação, a Lei 12.527 de 2011, ou seja, esse tipo de informação é de domínio público, até porque a Amazônia é monitorada através de vários programas e por satélite. Um dos principais é o desmatamento em tempo real, chamado DETER. Então eu tenho, desde 1998, médias mensais de picos de desmatamento e, obviamente, meses em que os focos ativos são em menor número. Então lembre-se, isso aqui caiu como uma bomba sobre o governo federal. E aí, óbvio, nós tivemos alguns desdobramentos de ordem internacional. Primeira coisa que você precisa se lembrar é que o Brasil tem compromissos ambientais de acordo com o chamado Acordo Climático de Paris, que foi assinado pelo Brasil durante a chamada COP21, 21ª Conferência das Partes, que ocorreu do dia 30 de novembro a 11 de dezembro de 2015 em Paris, na França. 195 países participaram dessa conferência, dos quais 148 ratificaram. Entre eles, à época, 2 ratificações muito importantes. China, o maior emissor de gases de efeito estufa do mundo, e o segundo maior emissor, Estados Unidos. Então, Xi Jinping e Barack Obama, 44º presidente dos Estados Unidos, ratificaram o Acordo Climático de Paris, o que foi motivo de grande comemoração. Entretanto, quando Donald John Trump assume a presidência dos Estados Unidos em 2017, ele anuncia vistas em relação ao Acordo Climático de Paris e, obviamente, a saída dos Estados Unidos do acordo, que deve se efetivar apenas no próximo ano, ok? Mas onde é que eu quero chegar? Lembre-se das metas do Brasil.
Eu não acredito que esse ano o Enem vá cobrar a meta principal do Acordo de Paris. O Enem pode cobrar os compromissos do Brasil, contextualizando aí com o bioma. Lembre-se, a meta principal, o Acordo Climático de Paris, substitui o fracassado Protocolo de Kyoto da COP3, da Conferência Geral das Partes número 3, que ocorreu em Kyoto, no Japão. Como o Protocolo de Kyoto fracassou, veio o Acordo Climático de Paris com uma meta principal que diz o seguinte: o aumento anormal da temperatura média do planeta não pode ultrapassar 1,5 grau até o final deste século. Limite máximo 2 graus. Lembre-se que foi criado o Fundo Verde do Clima, onde os países desenvolvidos, a partir do próximo ano 2020, se comprometem a repassar 100 bilhões de dólares para os países subdesenvolvidos. Essa quantia é para ser usada no financiamento da transição para energias limpas, adaptação aos efeitos do aquecimento global e para indenizar estados ou países vulneráveis. Quais são as metas do Brasil no Acordo de Paris? Turma, 12 milhões de hectares de reflorestamento. Olha o que está acontecendo com a Amazônia. Então você pode usar na redação essa contextualização, que os incêndios da Amazônia comprometem, obviamente, os compromissos do Brasil no Acordo Climático de Paris, ou seja, fica muito mais difícil atingi-los, ok? Além disso, nós temos duas metas de redução de gases de efeito estufa. Até 2025, reduzir em 37% as emissões, até 2030, reduzir 43% as emissões de gases de efeito estufa em relação ou em comparação ao ano de 2005, quando o Protocolo de Kyoto entra em vigor oficialmente. Como ele fracassou, óbvio que o ano de referência, 2005, para o Acordo de Paris. Então lembre-se, duas metas de redução de gás de efeito estufa, 37%, 43%, 12 milhões de hectares de reflorestamento. Obviamente os compromissos do Brasil ficam comprometidos. É redundante, mas é a verdade. Lembre-se também da polêmica envolvendo o G7. Como é que você se lembra do G7? Serafige, Canadá, Estados Unidos, Reino Unido, Alemanha, França, Itália e Japão. Serafige, grupo dos 7 países mais ricos centrais do mundo. Eles anunciaram uma ajuda para o Brasil pós troca de farpas entre o presidente francês Emmanuel Macron e o governo brasileiro, uma ajuda de 20 milhões, que significa aí 87 milhões de reais. Outro processo, outro ponto que eu poderia aqui trazer para vocês diz respeito ao Fundo Amazônia, ok? Lá na COP13, na Conferência Geral das Partes que ocorreu em Bali, na Indonésia, em 2008, foi criado o Fundo Amazônia. O Fundo Amazônia nada mais é do que um valor que é financiado, que é doado, diga-se de passagem, por países desenvolvidos para ações de conservação da Amazônia. Lembrando que não apenas o Brasil, países tropicais podem usar recursos do fundo e não apenas o bioma Amazônia, você pode usar também em outros biomas. Infelizmente, a Noruega, que não é nenhum exemplo ambiental para o mundo, mas financiava parte dos recursos do Fundo Amazônia, anunciou a suspensão de 133 milhões de reais. E a Alemanha, 155 milhões. Mas Gui, a Alemanha não está no G7 e não decidiu por ajudar, mas lembre-se que o G7 é um órgão colegiado. Ali, você não tem uma decisão unilateral da Amazônia, da Alemanha, perdão. Então, como você não tem uma decisão unilateral da Alemanha, obviamente no órgão colegiado vence aquele grupo que concentra o maior número de países. Tá bom? Eu espero que eu tenha contribuído para o teu aprendizado, tá bom?
Aqui são algumas dicas, o tempo é curto, eu não quero cansá-los. A gente desmembrou essa aula em várias partes para que sua compreensão fosse facilitada. Cheiro grande. Adivinha o que o Destaque Pré-Vestibulares e Concursos querem? Primeiro, se você for da região do Cariri e adjacências, venha conhecer o nosso espaço. Segundo, se você não for, se inscreva no canal, acione o sininho de notificações, troca a tua ideia comigo, tá bom? Aqui nós somos parceiros, tá certo? Não pule do barco, pois não há uma tempestade sequer que Jesus não possa andar por cima. Eu tô contigo e não largo. Beijo grande, até a próxima.